Deus infinitamente poderoso, um Deus que nada veio a existir, nada a subsistir antes do Senhor. O Senhor é o início, o Senhor é o meio, o Senhor é o fim, o Senhor é o alfa, o ômega. A esse Deus onisciente, onipotente, onipresente, a esse Deus que nós prestamos culto ao Senhor agora durante esta manhã. Nos conceda, ó Deus, reverência, nos conceda, ó Deus, entendimento, para que possamos te prestar um culto, Pai, que lhe é devido. Ó Deus, afaste de nós as distrações de nossas mentes, os pensamentos preocupantes. Ó Deus, nos dê agora uma mente focada em te adorar, Pai, com toda a reverência e temor. Deus, nós te louvamos. Nós te louvamos, nós te bendizemos o seu nome essa manhã. Nós te glorificamos o teu nome, nós te adoramos. Ao Senhor que é digno de toda honra, toda glória e todo poder. Que toda a glória aqui seja acreditada somente ao teu Filho Jesus Cristo. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, vamos à leitura do Antigo Testamento, leitura da Lei de Deus, desde o capítulo 20, versículo 1 ao 17. Leiamos toda a igreja. Falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não farás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Irmãos, esse é o momento de nos confessarmos nosso pecado em silêncio diante de Deus, nos arrepender dos nossos atos cometidos durante um Deus santo, triplamente santo durante a semana. Vou dar um minuto à igreja e logo após eu estar orando por todos. Oremos. Santo Deus, Pai, nosso Senhor Salvador, Pai, de Abraão, de Isaac, único verdadeiro Deus, ó Deus, é esse Deus santo, eu pequei contra o Senhor durante a semana, pois me deu uma vida de santidade, uma vida que glorifica o teu nome. Tenha misericórdia de mim, eu sou falho, miserável, pecador. Pequei contra o Senhor, Jesus. Pequei contra o Senhor, sou miserável. Pequei contra minha esposa, contra minha filha. Negligenciei a tua palavra, falhei, eu pequei. Tenha misericórdia de mim, Pai. Nos ajude a viver uma vida que te agrada, Senhor Jesus. Tenha misericórdia, nos ajude, seja conosco. Deus, não dê uma vida que nos agrada, nos dê uma vida de
vida, uma vida que glorifica o teu nome, que eu possa ser testemunho vivo do teu Evangelho, cartas vivas, Pai, do teu Evangelho, testemunho vivo. Nos ajude, Pai. Me ajude, Senhor Jesus. Ó Deus, seja conosco. Santíssimo Deus, Pai eterno, Pai de misericórdias, ó Deus, Tu não te agradas em sacrifício e holocausto, senão nós nos esforçaríamos para lhe entregar. Mas nós sabemos que o Senhor se agrada de um coração compungido, contrito e quebrantado. Nos dê esse coração, ó Deus. Um coração que verdadeiramente busca arrependimento quando falharmos, quando quebrarmos a tua lei. Nos dê esse coração, Pai. Coração que venha odiar o pecado, um coração que se entristeça de forma profunda quando falharmos, quando caímos, mesmo que seja por acidente. Que o pecado venha a ser um acidente. Nos livra de pecarmos de forma proposital. Deus nos livra disso. Nos ajude a parecer com Cristo. A palavra diz que todo aquele que diz que está em Cristo deve andar assim como Cristo andou. Nos ajude a andar como Cristo, parecido com Cristo. Nos ajude a ser uma igreja santa, piedosa. Nos livra da meninice, nos livra de toda contenda, toda confusão. É abominável ao Senhor a contenda. Nos amadureça, Deus, como o Senhor deu entendimento e sabedoria para essa Sadraque, Mesaque e Abednego. O Senhor os capacitou, os capacite, nos ajude. Tire de nós o pecado de estimação. Nos ajude a lutar contra o nosso pecado. Nos ajude a viver semanas de mais piedade, de mais santidade do que as semanas passadas. Nos ajude a rever, Pai, onde estamos errando e odiar essas atitudes com todas as forças. Nos ajude a buscar, Pai, uma verdadeira vida santa, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Nos ajude, ó Deus. Nos ajude a professar a nossa fé interna de forma externa. Que possamos ser cartas vivas, Pai, demonstrando o Teu Evangelho. Que possamos pregar o Teu Evangelho. Se possível, usar as palavras. Mas que possamos pregar, Pai, com o nosso testemunho. Que as pessoas, sem abrir a boca, possam ver Cristo em nós. Nos ajude, Deus. Santifica a Tua igreja. Capacite a Tua igreja, Senhor Jesus. Seja conosco, nos ajude. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse é o momento da palavra cantada. Cântico Salmo 67b. Se trata as nações rendem graças. Cantemos sobre a igreja. Ser gracioso conosco, abençoando, fazendo, pois Teus rostos em nós resplandecer. Avide que na terra Tu saibas Teu caminho, todas as nações terra salvação. Somos simplesmente os povos todos, alegres se exultando. Julgas retamente os povos com justiça e guias as nações na terra, ó Senhor. Que os povos todos louvem a Ti, os povos todos. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, Teu povo abençoa, ó se nos abençoa, e todos os confins
da terra o temerão. Amém. Os irmãos podem se sentar. Vamos à leitura pública, Antigo Testamento, Êxodo capítulo 18, o livro da Escritura após Gênesis. Nós vamos fazer toda a leitura do capítulo de Êxodo capítulo 18. Vamos à leitura. 18, verso 1. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo. Como o Senhor trouxera a Israel do Egito, Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lá enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse a Moisés: fui peregrino em terra estrangeira, e o outro Eliezer, pois disse: o Deus de meu pai foi a mulher deste, a Moisés no deserto, onde se achava acampado, junto ao monte de Deus. E mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés, ao encontro do seu sogro, saiu ao encontro de seu sogro, inclinou-se e o beijou. E, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando da mão dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocaustos e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, do sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está diante de ti, desde a manhã até ao pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e o outro, lhes declares os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerá, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus, ensina-lhes os estatutos e as leis, e fazer-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdades, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus tu mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto lhe dissera. Este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este se foi para a sua terra.
Irmãos, esse é o momento agora de a gente orar pelas autoridades constituídas por Deus em nosso país, também orar pela Igreja Batista Reformada de Santa Luzia e os projetos que estão em andamento. Curvem suas cabeças, eu vou estar orando e a igreja juntamente ora em silêncio. Santíssimo Deus, Pai amado, nós erguemos as nossas vozes mais uma vez, Pai, em clamor, em oração a Ti, Pai, pela Igreja Batista Reformada de Santa Luzia, pelos projetos da igreja, Pai, a abertura do CNPJ, para a gente estar de conformidade com a lei dos homens, os processos, Pai, as pessoas que estão nesse processo de abertura, ajude, sustente, dê capacitação, traga os recursos, move ali as prefeituras, os órgãos responsáveis, para que a gente venha ter esse documento, Pai, nos ajude. Ajude a Tua igreja também, Senhor Jesus, capacite a Tua igreja, cresça a Sua igreja de forma espiritual, para que ela tenha um olhar clínico, para que ela tenha um olhar cirúrgico na escolha do seu ministro, a qual, se a igreja errar, também sofrerá junto, na escolha dos seus futuros diáconos. Ajude, capacite essa igreja, Pai. Capacite esses homens que estão em preparação, aqueles que almejam, que ainda estão com medos, ou, ó Deus, dá ousadia a esses homens, dá força a esses homens, capacite esses homens, dá coragem a esses homens, para que eles possam querer servir, Pai, ao Senhor, Senhor Jesus, servir ao Teu reino, Pai, ser servo dos servos, Pai. Aquele que almeja o episcopado, boa obra almeja, Pai. Ajude esses homens, capacite esses homens, tire toda meninice, toda criancice, capacite como o Senhor capacitou, deu sabedoria, entendimento e conhecimento, Pai. Ajude esses homens com os recursos, abram portas de livros, seminários, de conselhos, pessoas maduras, que esses homens venham também ser humildes, para reconhecer quando erram, para que venham mudar seus atos, para que venham amadurecer, crescer, amar a repreensão, como dizem Provérbios, para que eles possam ser humildes, Pai. Dê um coração humilde a esses homens, Pai. Coração que submete a Sua palavra, coração sábio, coração maduro. Ajude esses homens, ó Deus. Nós oramos, Pai, pelos enfermos da Igreja Batista Reformada de Santa Luzia. Ó Deus, a família toda do irmão Lucas, que não pôde estar, que está doente, o irmão Clebson com suspeita de Covid, não pôde estar com sua família, para que não possa passar para outros também. Ó Deus, capacite esses homens, ajude esses homens, envia a Tua saúde, o Teu vigor, as forças, revigora as forças desses homens, desses irmãos que não pôde estar por algum motivo de doença. Ó Deus, ajude, traz a cura, Pai, essas crianças, essas mulheres, esses homens da Igreja Batista Reformada de Santa Luzia, para que eles possam estar conosco novamente, Pai. Ajude a Tua igreja, ajude esses maridos, Pai. Capacite esses maridos, dê amor cristão a esses maridos, Pai, para que esses maridos sejam piedosos em seus lares, Pai, que eles possam ser, Pai, disciplinados no ensino das Escrituras para a sua família, como sacerdote, como pastor, protetor, provedor do lar, Pai. Ajude esses homens, ajude essas mulheres, Pai, na sua missão de mãe, na sua submissão, as mulheres também que estão em preparação, em reta finais de faculdade. Ajude essas mulheres para lembrarem de tudo que estudou, para que possam ajudar ali no TCC. Ajude essas mulheres também, Pai, jovens, esses adolescentes, Pai, os adolescentes que possam buscar, Pai, a servir o Senhor, Pai. Os adolescentes que cuidam das causas do Senhor, Pai. Eles vão servir a Sua igreja, que eles possam ser obedientes aos seus pais, as mulheres, Pai, de forma piedosa, Pai, submissa aos seus maridos, na missão do marido ser como Cristo. Ó Deus, para as suas esposas. Cuide das nossas crianças das escolas, Pai. Cuide daqueles que estão almejando um matrimônio. Envie os recursos, Pai. Ajude. Envie os Teus recursos. É o Senhor que é o provedor de todas as coisas. O Senhor sustenta o sol, o Senhor sustenta o cosmo, Pai. Na palma de Sua mão, nada é grande para o Senhor. Então o Senhor também cuida do matrimônio, que é o Senhor que edificou. Envia os recursos, é o Senhor que criou, é o Senhor que cuida. É o Senhor que sustenta, Pai. Então envia os recursos para que eles estão se preparando, que eles possam viver um relacionamento de santidade, um matrimônio de santidade. Ó Deus, nós oramos também, Pai, agora pelas autoridades constituídas por Deus no nosso país. Sabemos que é um ano de eleição. Ó Deus, sabemos que a política tem de mal a pior, mas sabemos que nada foge do Seu controle, Pai. Tudo está no controle das Suas mãos. Cuide de nossa nação, varre a corrupção do nosso país. Ó Deus, traga arrependimento a esses políticos, Pai, desde começando o presidente, a todo o Senado, toda a Câmara de governadores e deputados, Pai, prefeitos, vereadores, todos esses que exercem da parte política, que o Senhor traga arrependimento, Pai, a esses homens, que eles possam arrepender dos seus atos odiosos. Ó Deus, traga homens piedosos, Pai, pessoas, mulheres piedosas, capacitadas para cuidar da nossa nação, Senhor Jesus.
Levante homens, Pai, que combate o mal. Ó, Pai, nesse mesmo ensejo, oramos também pelos que fazem a segurança pública do nosso país, Pai, esses homens e mulheres valorosos, Senhor Jesus, que defendem o mal, que vão contra o mal, Senhor Jesus, os policiais penais, militares, Guarda Civil Municipal, ó, Senhor Jesus, todos esses policiais vigilantes, Senhor Jesus, os federais, os rodoviários federais, todos esses, Pai, que cuidam da proteção do nosso país, conceda saúde, força a esses homens, vigor, para que eles possam retornar aos seus lares, suas famílias, suas mães e filhos, esposas e pais, Pai, que eles possam voltar para os seus lares protegidos, Pai. Ó Deus, oramos também pela autoridade eclesiástica, Pai, os ministros, os pastores piedosos, Senhor Jesus, os pastores da Comunhão Batista Reformada do Sudeste, os pastores da Igreja Batista Reformada Emanuel, o pastor Tiago, Pai, a qual vem de tão longe para cuidar da tua igreja. Ó Senhor Jesus, cuide da família desses pastores, das esposas, dos filhos, cuide desses pastores também do seu psicológico, Pai, do seu emocional por dentro. Esses pastores sofrem, Pai, a gente não vê, mas esses pastores choram, esses pastores se entristecem com o pecado, esses pastores tentam ajudar mais, se desdobram. Cuide desses pastores, Pai, dê força a esses pastores para que eles possam continuar cuidando do teu rebanho, capacite eles. Ó Deus, nós oramos também, ó Deus, pelas autoridades medicinais, os médicos, os farmacêuticos, os técnicos de enfermagem, os psicólogos, todos eles que cuidam da saúde pública do nosso país, capacite esses homens e essas mulheres, derrama ali sua saúde, seu vigor, recupera suas forças. Ó Deus, cuide desses homens, Pai, cuide dessas mulheres, para que eles possam estar fortes para cuidar dos nossos. Tudo isso, Pai, nós te oramos, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, te suplicamos, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, todos de pé, aqueles que podem ficar de pé. Vamos ao segundo cântico, ao Salmo 1, na versão B, que se trata dos justos e os ímpios. Cantemos toda a igreja. Aventurado é o homem que não anda conforme as ímpias sugestões de conselheiros maus, não se detém no caminho de homens pecadores, nem se assenta em comunhão com o escarnecedor. Porém o seu prazer está na santa lei de Deus, e dia e noite nessa lei medita sem cessar. Está junto das muitas águas, tal é o homem, pois no tempo fruto próprio dá, e murcha não será jamais toda a sua folhagem. Bem-sucedido ele será em tudo que fizer. Os ímpios nunca são assim, são como a palha ao vento, no juízo e na congregação, os justos cairão. Pois o Senhor conhece bem os justos a vereda, mas o caminho dos perversos se perecerá. Amém. Irmãos, esse é o momento de ofertório, momento de culto, contribuir para o reino de Deus, os nossos recursos. Os irmãos fiquem à vontade em glorificar a Deus com os seus recursos. Nós também em
Bom dia, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 148, que será o texto nosso dessa manhã. Salmo 148. Nós vamos ler o texto e depois nós fazemos uma oração. Diz assim a partir do verso 1: Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre, fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Senhor, essa é a Tua palavra, e nós te pedimos que o Senhor nos ajude a compreender, ó Deus, nesse texto, a nossa obrigação, quanto seres criados, quanto criaturas, de louvar ao Senhor com a nossa vida, de louvar ao Senhor com a nossa boca, com as nossas ações, pensamentos, e em tudo que fazemos. Entender, ó Deus, que nós somos criados para esse fim, esse relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor. Deus, que o Teu Santo Espírito aplique essa palavra no nosso coração nessa manhã. Que nós venhamos, ó Pai, olhar com amor para com esse texto, e também com autocrítica. Que o Senhor, ó Deus, venha nos corrigir e também nos consolar por meio da Sua palavra. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é quem nos chama ao arrependimento por meio das Suas exortações, por meio das Suas ordenanças. Nós sabemos que o Senhor corrige os filhos a quem o Senhor ama. E nós sabemos que a Sua igreja é amada pelo Senhor. Portanto, nós te pedimos, seja conosco nessa manhã. Nos ajude, ó Deus, a nos limitar ao texto. Nos livre, ó Deus, de extrapolar o texto e falar, ó Deus, aquilo que o texto não diz. Que a Tua graça seja sobre nós. Amém. Irmãos, o livro de Salmos, não sei se os irmãos sabem, mas ele pode ser dividido em 5 grandes livros, né? E esse Salmo 148, ele faz parte desse último livro, né? Nós também podemos falar que este Salmo 148, ele faz parte de um grupo seleto dentro desse 5º livro, que nós podemos chamar de Salmos de Aleluia, né? Que vai do Salmo 146, vai até o Salmo 150. É interessante que quando nós olhamos para essa palavra aleluia, né, ela significa louvai a Deus. Essa primeira parte, aleluia, significa louvar. E o Iá, né, é a última sílaba do nome Iavé, que é o nome pessoal de Deus. Portanto, o aleluia significa louvai a Iavé, louvai a Deus, louvai ao Senhor, né? Se os irmãos folhearem aí dos capítulos 146 aos 150, os irmãos vão observar que todos esses salmos, eles vão começar com aleluia e vão terminar também com essa palavra, com essa ordem, né?
de louvor ao Senhor. Eles começam e terminam com essa ordem. Também é interessante nós pensarmos aqui no contexto histórico que esse salmo está escrito, né? Que ele nos ajuda a compreender esse texto. Nós estamos aqui falando do final, né, desse quinto livro. Esse quinto livro é composto do Salmo 106 até o Salmo 150. Essa é a grande porção, né? E esse quinto livro, do Salmo 106 ao 150, nós vamos ver que eles descrevem aí a volta dos judeus do cativeiro babilônico, tá? Esse é o contexto. O final do Salmo 106, que já está ali no final do quarto livro de Salmos, para o quinto, né? Nós vamos ver um clamor dos hebreus para que Deus os livrasse do cativeiro. Portanto, são salmos de súplicas, de pedido de socorro, de pedido de ajuda, né? E agora, quando nós olhamos para esse quinto livro, a qual esse salmo está inserido, nós vamos ver que agora são palavras de louvor, de agradecimento pela libertação que Deus já havia dado aqui para os hebreus na volta do exílio, na volta de Jerusalém, né? Esse povo, então, é chamado por Deus a não mais adorar falsos deuses, né? Lembrando que esse foi o motivo do cativeiro, a idolatria, né? Adorar falsos deuses, profanar o templo. Deus então pune o povo. E agora eles são chamados a adorarem ao Deus verdadeiro, ao Deus trino, a Yahvé, né? Totalmente oposto daqueles falsos deuses descritos no Salmo 5. Olha, tem olhos, mas não veem, tem bocas, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas não apalpam, né? E aí no final do Salmo 115, o salmista fala: o nosso Deus está nos céus e faz as coisas conforme lhe apraz. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é o Deus trino, o Deus que na plenitude do tempo se encarna na pessoa de Cristo, né? E cumpre de forma perfeita a sua obra bendita. Esse Deus nos ouve, esse Deus se relaciona conosco, né? Ele interage com a sua criação, tá? E quando nós olhamos aqui para o capítulo 148, nós vamos ver o salmista descrevendo e listando esse louvor que é entoado pela própria criação. O salmista está relatando a criação louvando a Deus. Um louvor que começa nas alturas e esse louvor vai descendo até as partes mais baixas, né? Do céu para a terra. Exatamente como foi a criação, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus criou o firmamento, o sol, a lua, as estrelas, e só depois o mar, a parte seca, os animais e por último, os homens, né? Então dá a entender que o salmista usa essa lógica ao escrever esse salmo. Ele usa essa sequência da criação, né? Para descrever que toda criatura louva e deve continuar louvando a Yahvé continuamente, né? Isso também nos mostra como nós devemos compreender a criação, como nós devemos lidar com a criação, né? Não de uma forma submissa, não de uma maneira devota, mas nós devemos olhar para a criação e ver a glória de Deus sendo escancarada através da criação, né? E nesse salmo nós vemos isso, nós vemos a glória de Deus sendo manifesta, resplandecendo através dos louvores reverentes dos seres criados, de toda a criação, e esse é o ponto central do texto, né? Por isso nós vamos ver aqui 13 vezes esse verbo, louvai, louvai, louvai ao Senhor, né? Como nós acabamos de dizer, um louvor que começa no alto céus e deságua na pequena nação de Israel, né? Então, esse salmo ele nos apresenta as dimensões cósmicas deste louvor, né? Apresenta um propósito extremamente pessoal nesse louvor, né? Afinal, o objetivo do homem, o motivo pelo qual nós somos criados é glorificar o próprio Deus, é gozar desse Deus para todo sempre, é nos relacionarmos de forma pessoal com esse Deus, né? E o salmista, ele assume esse compromisso de louvar a Deus ao longo do livro. Por exemplo, no Salmo 146, no verso 2, volta uma folha. Salmo 146, verso 2. Olha o compromisso do salmista. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Nós estamos diante aqui
desse propósito bendito de toda a criação, né? E esse salmo também, antes de nós entrarmos propriamente na exposição do texto, nós podemos ver duas divisões muito claras. A primeira delas vai do verso 1 ao verso 6, né? Que vai relatar o louvor no alto céus, o louvor nas mais altas esferas celestiais. E aí a segunda divisão diz a respeito ao louvor na terra, que vai do verso 7 ao verso 14, onde todas as criaturas, animais, árvores, montes, todos os homens são convocados a praticarem continuamente o louvor a esse Deus Todo-Poderoso. Tá? Então, um louvor que começa nos céus e termina com uma ordem para nós, os homens, né? Olha então o verso 1 e verso 2. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestiais. E é interessante que quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 4, verso 8, nós podemos ver que João fala lá que agora, nesse exato momento, em volta do trono de glória, há anjos que dia e noite, ininterruptamente cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, né? O salmista no capítulo 22, ele fala: o nosso Deus habita em meio aos louvores, né? Então há louvor nos céus. Há uma orquestra celestial que não se cessa nem por um segundo, né? Há seres celestiais que estão proclamando a glória, a onipotência, a santidade, a eternidade desse Deus a todo momento, né? O salmista continua no verso 3 e 4. Louvai-o, sol e lua, louvai-o, todas as estrelas luzentes, louvai os céus dos céus e águas que estão acima do firmamento. E aqui o escritor está se referindo a todo o universo, né? A todos os planetas, a todo o sistema solar, a todos os astros, galáxias, elas também louvam a Deus. Tudo isso se curva diante da majestade desse Deus poderoso, né? Como o salmista diz no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Mas veja aí que na parte B do verso 4, o salmista me parece fazer uma alusão a Gênesis capítulo 1. Olha só, quando ele diz que até as águas que estão acima do firmamento louvam a Deus, né? E em Gênesis nós vemos Deus fazendo essa distinção. Faça-se as águas que estão acima e abaixo do firmamento, né? Essas águas que estão abaixo do firmamento é fácil para nós. As lagoas, os rios, os mares, os oceanos, né? E as que estão acima do firmamento é aquela que nós não vemos, né? Essa água que condensa e cai em forma de chuva, né? Sobre a terra. E o salmista diz isso aqui, nos dá uma ideia de não explicar isso, mas dizer de forma implícita que até aquelas coisas mínimas, até aqueles mínimos detalhes que nós não percebemos, eles estão a todo tempo louvando ao Senhor. Até uma chuva está louvando a Deus. E aqui nós aprendemos duas coisas importantíssimas, né? A primeira delas é que a criação louva a Deus de forma ininterrupta, cumprindo as ordens do próprio Deus. É assim que a criação louva a Deus. Olha o verso 5 e 6. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele, e foram